Paz do Senhor a todos. Hoje é 2 de abril de 2020 e estarei falando hoje, dando continuidade sobre a série Neemias. Nós falávamos sobre ela nos cultos presenciais, mas infelizmente devido à Covid-19 e à quarentena, nós fomos obrigados a fechar a igreja física, mas nos mantemos em oração e adoração ao Senhor em nossos lares. Hoje estaremos utilizando uma tecnologia a serviço do Senhor, que serão os vídeos das pregações, para que dê continuidade para a obra maravilhosa que nós servimos. Hoje falarei sobre os princípios a serem lembrados. Está lá em Neemias, no capítulo 12. Então abra sua Bíblia, você que tiver. Quem não tiver, eu vou colocar os versículos aqui também para serem lidos, para facilitar para todos nós. O Neemias, no capítulo 12, vai falar sobre a necessidade de buscar ao Senhor em todos os momentos, de agradecer aquilo que fazemos. E quantas pessoas começam bem a sua vida, seus projetos, seus ministérios, e terminam fora dele porque não deram continuidade, não souberam como trabalhar nesse momento tão especial da sua vida, que é o seu projeto definido para você. Para isso, nós iremos falar sobre 3 pontos. Que o primeiro é: jamais devemos menosprezar a importância daqueles que lutaram pelo Senhor antes de nós. No capítulo 12, no versículo 1, eu vou ler na minha Bíblia. Diz assim: e estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias e Esdras. E na nossa Bíblia vai dar até o versículo 26, falando o nome de diversas pessoas. É reconhecer a importância do trabalho de cada um em nosso ministério, em nossos projetos. Esse princípio deve ser observado tanto em âmbito geral, quando nós falamos dos mártires, dos apóstolos, daqueles homens chamados de heróis da fé que são citados na Bíblia, tanto quanto também podemos colocar um âmbito mais específico, como o pastor, o obreiro, aqueles irmãos mais antigos que sempre estiveram na igreja antes de nós. Todos esses têm experiência da qual nós precisamos aprender com eles. Por isso que é importante não menosprezar essas pessoas, respeitar aqueles que têm um conhecimento do qual nós ainda não temos por experiência. A experiência é muito importante e devemos respeitá-la e respeitar aqueles que a alcançaram. Em segundo ponto, jamais devemos menosprezar a importância de celebrar todas essas conquistas. É interessante quando a gente percebe no dia a dia de nossas vidas, nós temos o costume de expressar muitos nossos fracassos. Nós estamos falando, por exemplo, agora do Covid-19, das mortes e das pessoas que foram infectadas, mas muito pouco se fala daquelas que já foram curadas, daquelas que já saíram do hospital, que estão em suas casas, dos casos que deram negativo e que para a glória do Senhor não foram contaminados. Precisamos também, em vez de depreciar a nossa vida através do reconhecimento de fracasso, por que talvez não pensar no sentido de aperfeiçoar a nossa vida e aprender positivamente através desse fracasso? Está na hora da humanidade aprender positivamente através do Covid-19 e reavaliar toda a situação da sua vida e perceber o que tem feito e o que precisa ser modificado. É uma oportunidade que o Senhor nos oferece, oportunidade para que a gente saia da vida de fracasso e alcance êxito na nossa vida. Agora, todas as conquistas, por menores que elas sejam, elas devem ser celebradas, elas devem ser trabalhadas em nossas vidas, pois essa celebração ela maximiza as informações positivas da nossa vida. Vamos ver no versículo 27 ao 31 que diz a palavra do Senhor, no capítulo de número 12. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, cantos, saltérios, alaúdes e harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Neotafa, como também na casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias dos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes, os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá
sobre o muro e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo. Versículo 43, dando continuidade. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até longe. Então nós precisamos de nos alegrar nas nossas vitórias, parar de ter essa vida de fracasso apenas, de aceitação de fracasso, de demonstração de fracasso, e demonstrar e nos alegrar e celebrar as nossas conquistas e as nossas vitórias. Quando nós celebramos as nossas vitórias, as nossas conquistas, nós alegramos a Deus, porque percebemos que nós somos fortes porque o Senhor tem nos fortalecido. Nós somos vitoriosos porque o Senhor nos permitiu essa vitória. Então que a gente possa estar permanentemente ligados à nossa vitória e deixar os fracassos apenas para que eles sejam como conhecimento e preparação para a mudança numa próxima etapa de nossas vidas. E terceiro e último ponto, já finalizando, jamais devemos menosprezar a importância de apartar de toda espécie de influência mundana. E aí aqui a gente continua a partir do capítulo 13, nos versículos 1, 2 e 3. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles essa tal lei, apartaram de Israel toda mistura. O povo de Israel, em Deuteronômio, fala que eles tinham uma responsabilidade de não se envolver com outras pessoas e não ter filhos, não fazerem casamentos com outras pessoas. E essa é a mensagem que eu trago essa noite para você. Cuidado com quem você tem feito relacionamentos. Não só relacionamentos amorosos, mas de amizade, relacionamentos sociais, quem você tem feito sociedade. Nossa responsabilidade no meio do povo é muito grande e nós podemos nos envergonhar por causa do nosso compromisso com outras pessoas que não sejam parecidas com a gente e não tenham a mesma visão que a gente. Então, com muito cuidado, seja uma pessoa compromissada do Senhor para que a sua vida não caia em desaprovação. Jamais menospreze a importância de se apartar da presença de influências que não levantem para o céu, que não agradem o Senhor. Seja você diferente, seja você mais uma pessoa que promove a importância da obra do Senhor em sua vida. Que Deus nos abençoe e que a gente possa estar cada vez mais voltados para a glória do Senhor e entendendo que mesmo diante desse momento tão turbulento de nossas vidas, nós podemos, sim, para a glória do Senhor, alcançar êxito e alcançar vitória, mesmo diante de todas as dificuldades. Que Deus nos abençoe e estejam todos vocês recebendo essa palavra, sendo abençoados para a glória do Senhor. Amém e amém.